Olá meninas, olá meninos, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Mundo das Babás e hoje trouxe uma convidada muito especial para vocês, que sou eu. É isso mesmo. Hoje a Débora está aqui na minha frente, daqui a pouco eu mostro ela para vocês e ela insistiu muito que esse episódio acontecesse porque ela vem tendo muitas demandas de vocês profissionais, mamães e papais, sobre como funciona exatamente o mundo das babás. E eu venho aqui hoje para mostrar para vocês que esse mundo é incrível. E a Débora vai me entrevistar com perguntas do dia a dia, com perguntas ousadas e com muitas questões que vocês têm e às vezes não perguntam porque tem vergonha, porque tem medo, enfim, questões de vocês. Eu estou aqui hoje para responder e vocês que acompanham todos os nossos episódios podem acompanhar pelo YouTube, podem acompanhar pelo Spotify e também estamos aqui no nosso Instagram, @BiaGrecoBabyCare. Então, vários caminhos para vocês seguirem os nossos conteúdos. E eu estou aqui hoje com ela na minha frente, em uma outra posição. Débora, prazer de novo, seja bem-vinda para o nosso mundo e obrigada por essa oportunidade de me entrevistar. Ó, que chique, né, gente? Agora eu vou entrevistar Bia Greco, porque eu não podia deixar de falar, né, Bia? Você tem um conteúdo aí de mais de 14 anos, né? Isso. Então a gente tá aqui com a Baby Care há mais de 14 anos, ela que fala com as babás, ela que interagem ali no Instagram há tantos anos, tira dúvidas, isso é tão importante que eu falei, não, você vai ter que sentar um dia aqui na mesa para falar do trabalho que você faz com as babás. A gente aqui, você que acompanha o podcast, o Mundo das Babás, a gente sempre entrevista aqui profissionais que falam sobre diversos assuntos para o crescimento e reconhecimento daí das babás e também para auxílio aí dos pais, mas é muito importante sim, Bia, por isso que eu falei, ó, vamos fazer um bate-bola aqui de perguntas e respostas para que você traga também do Instagram aquilo que você tem lá para cá, para o pessoal no YouTube, para poder entender melhor como que é esse trabalho e que é possível sim você crescer como uma babá de alto padrão, ser reconhecida e ter muito sucesso, né, Bia? É isso mesmo, Débora. Então eu não vou te deixar em paz hoje porque eu vou te fazer muitas perguntas. Vamos lá? Vamos. Eu vou te jogar umas aqui. Eu vi que tem bastante material também que chega, as perguntas. Pedi para o seu marketing, ó, você não sabia. Pedi para as meninas lá, social media, todo mundo me mandar perguntas. Então, uma das que você fala bastante, que perguntam bastante, é sobre cursos. Isso. Por exemplo, você fala sobre se atualizar, fazer cursos, mas sair dos cursos padrões. Como que é isso para você? O que é importante para uma babá fazer hoje de curso? Tem o que é padrão e o que a gente acaba não pensando muito, ou por falta de tempo, ou porque acha que não tem nada a ver com o nosso dia a dia de profissional, cuidando de criança, sendo babá, sendo enfermeira. Quando a gente fala de curso padrão, Débora, a gente tem um leque, milhares de opções de curso, de formação, mas quando se trata de criança, eu venho repetindo isso há muito tempo e muitas das profissionais, mamães e papais que me seguem já sabem, nossa, a Bia tá falando disso de novo, tô falando disso de novo. O curso mais importante, ao meu ver, é o de primeiros socorros. Por quê? Porque a criança, ela está todos os dias tendo algum momento que pode eventualmente acontecer alguma coisa. E esse acontecer alguma coisa pode ser leve ou pode ser grave. Se a profissional tem esse curso de primeiros socorros muito bem feito, se ela faz a reciclagem anual, se ela faz os treinos mensais, porque eu falo, faça o treino mensal sobre as manobras do desengasgo. Como eu consigo desengasgar uma criança se ela está engasgada? Faz uma manobra de ressuscitação com um bebezinho todos os meses, porque quando você faz aquilo repetidamente, isso te tira de uma questão que é estar apavorada no momento de crise. Então, quanto mais treinado a gente tiver, melhor a gente se sai diante destas situações. É como, por exemplo, falar em público. Muitas das pessoas que eu conheço têm um pavor imenso de subir num palco e falar para 1000 pessoas, por exemplo. Se você começa
todos os dias ou todos os meses praticando esse falar com outras pessoas em público, vai chegar um momento que você vai ter sim uma taquicardia, vai ter uma mão gelada, mas você vai se sair muito bem, sua comunicação e sua oratória vão ser muito boas. Então é questão de treino. E primeiros socorros, para mim, é uma questão de primeiro faça uma vez o curso e depois treine. Então treine com frequência. Sempre tem uma boneca na casa. Se não tiver uma boneca na casa, vocês podem adquirir essa boneca de forma muito simples e façam o treinamento recorrente. Quando a gente fala de outros cursos, fora primeiros socorros, que eu acho que é primordial, se é uma babá, uma profissional que vai cuidar de recém-nascido, é primordial que ela faça um curso para recém-nascido, que ela conheça todos os detalhes de um bebezinho logo que ele chega da maternidade, quais são as formas de reflexo, como eu faço desde a troca da fralda, o cortar a unha, como que eu ajudo a mãe e todo o contexto familiar a se adaptar a esse bebezinho que chegou e como eu ajudo a esse bebezinho se adaptar a essa família que ele está entrando. O aleitamento materno, Débora, é um curso de extrema importância, principalmente no quesito da pega correta. Se a profissional não sabe, não consegue orientar essa mamãe com relação à pega correta, a mãe vai ter muita dificuldade em amamentar. É provável que ela tenha dificuldade em amamentar. E a profissional é a peça-chave para essa mãe em termos de amamentação. E, além do mais, ela vai dar o suporte e o conforto para essa mãe psicológico. Porque quando a mãe sai da maternidade, tem uma questão hormonal muito grande que acontece. E a profissional tendo essa base, essa bagagem, todo esse conhecimento, ela vai conseguir dar essa segurança para a mãe. Então, são cursos que não dá para escapar. Não dá para escapar. O curso de desenvolvimento infantil, dos primeiros anos de vida da criança, ela precisa saber o que deve ser feito com essa criança para estimular no desenvolvimento dela. Ela precisa estudar sobre desenvolvimento infantil. Então, são cursos padrão, são cursos que tem que ter aí na bagagem da profissional. Eu falo, não dá para ser uma profissional de sucesso, uma profissional reconhecida no mercado de trabalho, uma profissional que quer eventualmente ser uma babá internacional, sem ter esse suporte de desenvolvimento e de aprendizado. O que eu falo que é curso diferentão? O que eu considero como curso diferentão? Postura, boas maneiras, comunicação. Lembre que você é uma profissional que cuida de criança. Essa criança, por mais que ela seja um bebê, ela cresce. E ela vai aprender com você, sim, todos os seus hábitos, seus valores, seus princípios, sua postura e sua forma de comunicação. Se você se comunica de uma forma errada, essa criança também tem possibilidade de aprender esta forma errada que você se comunica. E hoje a gente tem diversos cursos online que não são caros, muitos cursos gratuitos sobre o português e a boa comunicação para que vocês possam aprender e também, porque não é só para criança, é para vocês. Quando eu falo de carreira, quando eu falo de entrevista, você se portar bem numa entrevista e ter essa comunicação é essencial para você para existir uma contratação. Então, é um curso diferentão, mas muito importante. Saber arrumar um guarda-roupa de uma criança de uma forma muito organizada causa um impacto positivo. Saber tratar as roupas da criança como se fossem as suas próprias roupas causa um impacto positivo. Curso de boas maneiras, quando eu falo de curso de boas maneiras, poxa, se você começa a trabalhar em uma residência onde cada vez mais tem eventos, festas que vocês irão com os patrões e com a criança, se portar numa mesa, diante de uma mesa de um restaurante, em um evento, vai fazer total diferença para alcançar esse patamar de muitas profissionais que já estão, que é o patamar de uma profissional de alta performance.
Uf, falei demais, né? Não, mas isso é ótimo, porque as pessoas acreditam que, mas são cursos e depois, e se de repente, Bia, daqui 10 anos eu não tô mais na carreira, mas olha o tanto de bagagem que você tem, porque Isso. todos esses cursos que você citou, dá muito bem para você em outra carreira, você utilizar, e eu tenho certeza que você não vai querer ir para uma outra carreira depois que você ascender como babá profissional de alto padrão, porque você começa a atingir o que aquelas outras não estão atingindo. Então elas estão ficando ali porque estão às vezes ficando no meio do caminho ali, né? Dá para fazer uns cursos, dá para você ir ali, vá atrás da Bia Greco lá no Insta, aqui tem bastante conteúdo, nos outros episódios dos outros episódios do nosso podcast do Mundo das Babás, tem muito conteúdo para você se atualizar e crescer. Mas vamos mais outras dúvidas. Você também fala bastante, e esse é polêmico, hein? Só dê a opinião quando a sua opinião for solicitada. Você ainda acredita isso? Você sempre está falando. Você acredita que ainda tem muitas... as pessoas, os pais que contratam, mães, homens e mulheres que fazem contratação e têm medo disso? Das babás que acabam sendo invasivas demais? Sim, eu continuo com essa mesma visão há 14 anos, desde quando eu abri a empresa, que é a visão de que quanto mais você estiver no seu lugar, melhor. Quanto mais você se colocar na posição de profissional, melhor. E a gente tem que lembrar que a gente trabalha dentro da casa das famílias. Então já é invasivo por si só. Porque uma coisa é você trabalhar na empresa, numa empresa qualquer. E outra coisa é a sua empresa ser a casa de alguém. E a gente tem que lembrar que tem limites. Tem o meu limite até onde eu posso chegar e tem o limite do outro. Então, eu não posso ultrapassar esse limite do outro. E o que eu quero dizer com isso? Como os ambientes são muito unidos dentro de uma residência, eu preciso me colocar com o pé atrás. Eu preciso me colocar sempre em silêncio diante de diversas situações que eu ouço, que eu vejo. Porque diante de uma família, a gente tem situações inusitadas, que são normais do dia a dia. Tem briga de casal, tem briga de pai e filho, tem briga de casal com os pais, com os avós das crianças, com vizinhos. E aí, a gente não pode entrar nessas situações do outro. Então, quanto mais a gente conseguir ficar em silêncio, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que ouvir 2 vezes mais do que falar. Essa é a minha teoria. Então, quando, óbvio, que a mãe solicitar, falar, olha, então me fala um pouco mais do que aconteceu hoje, você tem a rotina da criança, isso é muito importante, vocês saberem toda a rotina da criança, passarem para a mãe aquilo que é exclusivo do trabalho de vocês. Fofoca não deve existir no ambiente de trabalho. Ouvir alguma coisa e passar para o vizinho, para outra funcionária do vizinho, isso não deve existir. Então, uma babá altamente qualificada deve ser altamente silenciosa. Porque o silêncio é um grande benefício quando a gente fala de uma profissional de sucesso. O silêncio no sentido de invasão do ambiente alheio. Não o silêncio com relação ao tratar as crianças, ao passar para os pais o que está acontecendo com as crianças, ao relatar a rotina do dia a dia delas enquanto os pais trabalham, mas o se colocar no seu lugar, para mim, é uma das grandes riquezas quando a gente fala de perfil comportamental da profissional. Ótimo. E isso é válido, lembrando, para todas as profissões, né? Porque a gente nem sempre é solicitada a nossa opinião e às vezes você está falando sendo invasiva, né? Isso. Muito bom. Vamos às outras. Tem uma aqui que eu tenho certeza que você vai acabar se estendendo um pouco mais e eu acredito que tem necessidade. Porque é para falar sobre autocuidado, alimentação e exercícios físicos. Porque muitas babás acreditam que eu não preciso disso porque eu estou cuidando dos bebês, cuidando das crianças. Mas o cuidado principal é com ela. Porque como que ela vai cuidar, né, de uma criança, como ela vai ter condições de estar fazendo o trabalho dela de uma forma assertiva e produtiva sem se cuidar, né, Bia? Como que você vê isso? O que você indica para as babás sempre? Eu tenho essa filosofia que esse ano, principalmente, a gente vem todos os anos, cada momento de transição, de mudança do ano novo, eu abro a empresa com um lema, ou com uma frase, ou com uma palavra, para que seja um lema para o ano,
para que a gente tenha um mote para o ano, um propósito, para que eu passe para as meninas um propósito para o ano aí, enquanto empresa. E o ano agora de 2024 é o Equilibre-se. E o Equilibre-se é justamente essa forma de você... a gente tem que colocar na cabeça que é impossível a gente deixar todas... Vamos pensar no circo, né? Aquele pratinho girando do circo, né? Então, aí o profissional no circo vai lá e gira todos os pratinhos. Ele consegue, no circo, fazer com que os pratinhos girem todos ao mesmo tempo. Mas a gente pode observar que uns giram mais rápido, outros mais devagar, e eventualmente um vai cair. E são essas caixinhas que eu falo bastante do equilíbrio, são esses pratos do circo. Porque tem a questão financeira, tem a questão da qualidade de vida, tem o espiritual. A questão espiritual, eu não falo aqui de religião, eu falo a questão espiritual. Você se faz uma oração, se você frequenta algum espaço para realmente se reunir com outras pessoas, para fazer uma celebração, um evento, uma reza. Eu não entro na religião, mas eu entro no espiritual, quanto fortalece sim o nosso dia a dia. Tem a questão de relacionamento, quanto os relacionamentos são importantes para o nosso dia a dia. Então, não adianta falar que eu cuido de criança e eu não tenho que me cuidar. Por quê? Porque no avião a gente precisa sim colocar a nossa máscara para depois colocar a máscara na criança que está do nosso lado. E o colocar a nossa máscara é a gente olhar para nós mesmos no sentido íntegro do ser humano, do que eu preciso fazer para poder cuidar do outro com qualidade. Então, se eu não me alimentar bem, é muito provável que eu vou ter ou um problema de saúde, ou eu vou ter um cansaço excessivo durante o meu dia a dia de trabalho. Porque a má alimentação vai causar isso. E a gente tem muita evidência de que as crianças no período da tarde são bem ativas, enquanto que a gente, após o almoço, com uma alimentação não regrada, fica mais inativo. E como que eu coordeno o cuidar de uma criança à tarde com uma profissional que não está ativamente pronta para cuidar dessa profissional à tarde? Então, eu preciso sim cuidar da minha alimentação. Eu preciso sim fazer exercício. Ah, Bia, mas eu não estou preocupada com o meu corpo. Tudo bem, mas você tem que estar preocupada com a sua saúde. E o fazer exercício é você justamente aguentar o ritmo de uma criança que quer jogar bola, que vai subir no sofá, que vai subir a ladeira lá do morro do condomínio onde ela mora, que vai querer pegar o skate, a bicicleta e sair correndo na sua frente na rua e você tem que dar aquela trotadinha atrás dela para poder alcançar. Então, o exercício, quando eu falo, que são 15 minutos de uma caminhada mais rápida por dia. É um alongamento logo pela manhã, quando acorda, porque estimule o corpo a acordar de verdade para você começar o seu dia. É fazer uma meditação de 5 minutos para você coordenar sua respiração. É uma boa leitura. Uma leitura de uma autoajuda, uma leitura de um livro que você esteja lendo que seja importante para você no dia a dia, mas fazer o cérebro funcionar. E o exercício faz justamente o cérebro ter mais essa oxigenação e vocês com certeza começarão o dia de forma diferente. Bia, eu não consigo fazer de manhã. Arrume um horário. O horário do almoço para caminhada, o final da tarde para caminhada. O outro ponto muito importante que muitos falam, até com relação à longevidade, que eu até entro nesse ponto aqui, Débora, quando a gente faz as pesquisas daquelas blue zones pelo mundo todo, a gente observa que as pessoas que vivem mais hoje em dia, que chegam aí a 105, 110, até 115 anos, elas estão em regiões específicas do mundo. E essas regiões são constantemente estudadas. E o que se observa nessas regiões, além do exercício e além da alimentação, em primeiro lugar, é o relacionamento familiar. E o relacionamento com outras pessoas, muitos amigos. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho com um bom relacionamento, que a gente consegue desenvolver um bom relacionamento, ou seja, sendo uma profissional proativa, que ajude a outra profissional dentro da residência, a gente consegue então ter um ambiente gostoso de se trabalhar.
Isso pra gente, e para a nossa saúde, é muito importante. Quando a gente consegue resolver as nossas questões familiares, ou seja, uma briga com pai e mãe, uma briga com o irmão, uma briga com filhos, tudo isso causa pra gente internamente e causa na nossa saúde. E é a nossa caixinha do circo, é o nosso pratinho do circo, é o relacionamento. Então, quando a gente consegue resolver essa questão familiar, não é resolver, nossa, todo mundo tem que estar pleno na questão de relacionamento. Aliás, são as relações mais difíceis que a gente tem, são essas de sangue. Então, eu não estou falando para todo mundo sair ali e zerando a pedra, mas tentar conversar, tentar tornar aquilo mais ameno, tentar se expor mais, mostrar o seu ponto de vista. Então, esses níveis de relação fazem com que a nossa saúde seja melhor, a nossa longevidade seja melhor. E o nosso propósito aqui, do nosso mundo das babás, é justamente ter profissionais melhores para si mesmo, para o mundo. Sim. Porque tendo essas profissionais melhores é onde elas vão atuar de uma forma exemplar com a criança e vão sim deixar essa criança também melhor para o mundo. Então é um propósito sim que se estende como um todo. Por isso que eu falo e estendi nessa sua questão, fui até além, que você falou, ela vai falar muito, você já me sabia, já, né, Matheus? Você já me conhece. Já sabia. Inclusive, olha aqui, ó, nossa tela nova, né, Matheus? Mostra aqui, o mundo das babás. Isso, tá linda a nossa tela. Nossa TV tá diferente hoje, nosso novo banner, para mostrar justamente aquilo que você falou. É um mundo mesmo, cheio de ideias aqui para trazer para vocês, para que, não aquilo que você falou, não é uma obrigação, mas isso vai te trazer um crescimento. Ninguém é obrigado a nada. Eu não quero um corpo perfeito. Eu não quero comer isso. Também você não é obrigada, mas se você quer crescer, é aquilo, né? Quando a gente põe aquela questão da disciplina, da questão da rotina, são vários pontos que a tendência é crescer. É por isso que poucos chegam, né, lá em cima. Porque não é que é difícil, é que tem que ser constante muitas vezes, né? E nem todo mundo... É o dia a dia e é o que você falou, Débora. Muitos não chegam pela desistência. Sim. É muito difícil. Hoje de novo tem que fazer a mesma coisa. Sim. Poxa vida, mas por que o outro tem e eu não tenho? Porque o outro faz. O outro faz, a gente só não vê. Só não vê o dia a dia do outro, só vê o resultado e acha que o outro teve sorte na vida. Então, o que eu sempre prego aqui é o ir além da profissional, da carreira de babá. Então, assim, não se estanque, não se feche. Eu sou uma babá e pronto. Tenha orgulho do que você é. Faça melhor do que todos fazem. Porque você fazendo melhor, cuidando todos esses pratinhos, eu tenho certeza que a progressão de carreira vai vir. Seja como babá, seja como enfermeira ou outra carreira que essa profissional escolha no decorrer da vida dela. Mas ela cuidando de todas essas caixinhas, quando eu falo do equilibre-se, ela vai ser uma profissional diferente. Ótimo. E eu queria que não estava aqui, mas você foi falando e aí eu fui pensando nessa questão daquelas que são babás, que já tem ali um tempo mesmo, porque, né, o teu atendimento aí, a tua empresa trabalha com babás só que já estão no mercado há um tempo, isso, né? Que já trabalham. Isso. Então, mas de repente o perfil, né, delas é um pouquinho mais introvertido, uma questão assim, como falar com aquela que fez a contratação? A gente chama de clientes. A gente chama de clientes. Futura patroa. Tá. Enfim, como que a gente faz a comunicação? Não a Bia, mas a babá. Depois que ela tá ali naquela casa e às vezes fica sem jeito de falar alguma questão sobre ela, comportamental. Então, eu tô com alguma dificuldade na minha família, ou eu preciso fazer um exercício tal hora e mudar aqui um horário. Questões que ela quer abordar, mas ela se sente, não, eu não vou falar isso porque é muito pessoal. Só que faz parte, a gente tá falando aqui que é necessário, né, que a babá esteja ativa e tudo mais. Como abordar essa cliente, essa futura... Não, essa patroa mesmo. Já é patroa. Já é patroa. O que eu digo aqui é que foi o tema do ano passado, que é o alinhamento pessoal. Conversar. Converse muito. Quando eu falo silêncio, é diferente dessa conversa. Sim. Converse muito sobre todos os pontos que estão divergentes.
Isso é importante, porque cada um que aparece conversa, para não deixar virar aquele bololô no final e falar, eu vou sair. Vou sair, não quero ficar na casa, não aguentei, tô por aqui. Porque muitas das profissionais que me procuram relatam diversas situações que gostariam que mudasse. E eu falo, você já falou com a sua patroa? Nem adianta falar, Bia. Nem adianta falar porque eu sei que não vai mudar. E não é assim. Ela não sabe muitas vezes desse problema seu. Ela não é vidente, ela não tem bola de cristal. E muitas vezes ela também trabalha fora e ela tem todas as questões dela, ela tem a vida dela e ela não tem condições de te observar da forma como você acha que ela deveria te observar. Por falta de tempo ou por N razões. Então, o que eu sempre aconselho para uma pessoa introvertida ou extrovertida, porque tanto o in como o ex são, a gente não pode ter para mais. Nesse sentido, porque o extrovertido pode ser uma pessoa mais invasiva. Então, a gente também tem que trazer ela para o centro, como uma introvertida trazer para o centro em termos de conversa. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o que você vai pedir para ela, para sua patroa, é razoável? Faz sentido? Está dentro do que é possível? Porque muitas vêm para mim e falam, Bia, eu quero ficar 1 hora na academia às 8 da manhã, que é o horário que eu acho que é legal ir para academia. Meninas, às 8 da manhã é o horário que tem que trocar a criança para ir para a escola. Não dá para ir na academia esse horário. Então, primeiro ponto, a gente precisa saber o que é possível dentro da rotina da criança. Se isso que a gente pensou for possível, aí é a segunda etapa. Vamos conversar com a nossa patroa. E para conversar com a nossa patroa, a gente precisa de um tempo, precisa pedir um tempo para ela. Patroa, eu preciso alinhar alguns pontos com a senhora. Qual que é a melhor data? Qual que é o melhor horário? É coisa rápida. Simples. Ah, pode, vamos falar agora. Pode ser agora. Então, quando você for pedir o horário para sua patroa, esteja preparada. Porque às vezes o momento é aquele. E é um bate-papo. Olha, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu vejo que eu estou largando muito a questão alimentar. Por exemplo, eu estou aqui na casa dela e a minha demanda é eu não tenho o que comer. Eu preciso falar que eu não tenho o que comer, né? Então, eu preciso me organizar para falar isso para minha patroa. Por quê? Porque um ovo, uma banana, um arroz e feijão, muito provável que tenha. E aí eu preciso me organizar com ela, qual que vai ser a forma de alimentação. E aí é nessa conversa que eu vou falar, olha, eu tô percebendo que eu tô comendo, minha alimentação não tá muito legal. Como que, se vocês pedem marmita, eu posso escolher eventualmente uma marmita que seja um pouco mais adequada aí pra minha alimentação, uma com mais legumes, porque eu percebi que eu ganhei uns quilinhos e eu preciso recuperar. Você consegue me ajudar nisso? Eu preciso fazer exercício 15 minutos, 30 minutos aqui na rua. Eu preciso dar uma corridinha aqui na rua. Qual é o melhor horário para eu fazer isso? Jogar para o outro. Não venha com horários fechados, não venha com alimentação fechada, não venha com a sua forma impositiva. Deixe para o outro. Pergunte para ela qual que é a melhor forma. Peça ajuda. Talvez o que venha seja muito melhor do que você estava esperando. Então, alinhamento pessoal. Esse foi o tema do ano passado e eu continuo falando. Conversem, coloquem para ela tudo que está incomodando naquele momento. E não se esqueçam, perguntem também a ela se há algo que possa ser melhorado. Sempre quando um tem algo a falar, o outro provavelmente também tem algo a falar. Então esteja preparado para o feedback. Ótimo. E você falou que o alinhamento foi do ano anterior e esse outro ano foi do equilíbrio. E a gente está falando, continuamos dando... Na verdade, esses dois temas ainda são contínuos, né? Porque sim, a gente fala de equilíbrio, então de você entrar num consenso ali também, de entender que você está trabalhando ali, mas que você quer se cuidar sim, mas que a prioridade ali é o teu trabalho. Agora, mais uma, eu tô já criando, vamos ver se tem tempo, Matheus. Tem. Vou tirar tudo ainda dessa mulher, viu? Babás, pais, ela vai falar tudo aqui hoje, sim, porque é muito importante, eu vejo ali, ela atendendo ali, às vezes você tá ali com o seu contato ali no direct, ali a mulherada vai, né, direto com você, então acho que é muito importante a gente trazer aqui. Você fala muito sobre, a gente falou sobre a comunicação, mas eu fico pensando, o que eu faço hoje, porque pode ser a pergunta de muitas, o que eu faço para estar ali
nas mais babás da Bia Greco hoje? O que eu preciso ter para ser uma babá que esteja nos seus contatos, no seu mailing de babás ali, para recomendar para as mães? O que precisa, no mínimo, hoje? Eu sempre trabalho com a exigência do máximo. Quando a gente fala de babás de alta performance, para estar nesse leque de alta performance, precisa querer ser alta performance. E para isso é estudo. Primeiro lugar, estudo. Tem tempo para estudo, sim. Todo mundo trabalha fora, tem seus, né, desde a mãe, o pai, todo mundo tem sim uma carga extensa de trabalho e tem a obrigação de estudar se quiser quiser ir além. Então, o estudo, para mim, é algo que me chama atenção quando eu vejo uma profissional que fala assim para mim: Bia, você consegue para mim uma vaga meio período? Porque eu entrei na faculdade agora. Eu vou fazer pedagogia e eu entrei agora. Para mim já me brilha os olhos. Eu gosto de profissional que já tem esse ímpeto pelo estudo, de querer ser mais, de querer ir além. Então, é um estudo fazendo uma faculdade, lendo um livro, indo atrás de cursos online. Não estou falando que precisa ser necessariamente uma faculdade. Fazendo curso de línguas. Bia, línguas? Sim. Faça um curso de inglês. Aperfeiçoe seu inglês. Comece no básico. O que mais a gente tem hoje, aqui no Brasil, são clientes de outros países. E o que mais a gente tem hoje, aqui na empresa, no nosso mundo das babás, são clientes fora do Brasil. A oportunidade de morar fora do Brasil. Como eu tenho essa oportunidade, Bia? Lendo, aprendendo, se colocando no seu lugar, não sendo invasiva, tendo postura. Então, saber se vestir. Meninas, muitas profissionais, quando a gente olha o perfil da profissional e ela está bem vestida, faz muita diferença para quem olha de fora. Numa festa infantil que vocês vão, vocês podem ter certeza que outras mães estão olhando e falando: eu quero uma profissional como aquela. Pela postura de vocês, pela forma como vocês se vestem, pela forma como o branco ou o bege da sua roupa está limpo, não está com manchas, mal cuidado, amassado, como você coloca o seu cabelo preso para o dia a dia de trabalho e não solto, cuidando de criança com brincos grandes, com unha grande, mal cuidada, unha roída. Então, tudo isso, roída. Muito desses comportamentos, dessa postura, faz muita diferença. Aliás, é essencial para ser uma profissional altamente qualificada. E tem que ter também anteriormente, ter trabalhado em alguma residência? Como que é feito no teu caso, na Baby Care? Não excluindo, não querendo excluir, né? Porque aí a gente está trabalhando um pouco com exclusão, mas não querendo excluir profissionais. Eu sempre direciono as profissionais que estão no primeiro emprego. Eu não tenho como base de dados aqui para gente, eu não tenho trabalho para elas hoje, mas a gente dá todo um apoio para elas terem um direcionamento de carreira. Então, comece assim, depois venha para cá. Então, a gente dá o passo a passo para essas profissionais em termos de formação, de curso e de trabalho. A gente não contrata essas profissionais, mas a gente dá uma orientação. Aqui, como a gente tem profissionais e trabalha com um nicho de profissionais altamente qualificadas, são profissionais que já trabalharam em outras residências e a maioria, 99,999% dessas profissionais, elas têm estabilidade nas casas onde elas estão. Porque a estabilidade mostra muito pra gente. São profissionais que realmente conseguem ficar num ambiente de trabalho por bastante tempo. Elas passam essa segurança para quem vai contratar, de que elas têm um passo a passo de carreira e elas conseguem ficar nessa residência. Passam segurança e passam credibilidade para uma próxima contratação. Então, esse é um dos perfis que a gente mais busca das profissionais. Quem não tem esse perfil, vem falar com a gente. Porque a gente, sim, ajuda todas as profissionais, porque a gente está pensando no ser humano. Sim. A gente não está pensando em exclusão. Não, e também a gente está falando aqui
para trabalhar com a Baby Care hoje. Mas se você ainda tem esse objetivo, você vai aprender a como fazer isso. Não só para Baby Care aqui com a Bia Greco, né? Mas para você trabalhar aí em uma outra empresa, é bom para que você se atualize. O mundo das babás é exatamente para isso. Por isso que esse episódio tá aqui, os outros, é só você conferir. Estamos no YouTube, ou não sei se você tá vendo a gente no Spotify, mas você pode encaminhar para outras mães, pais, babás. Então, o intuito aqui é, como a Bia disse, não é excluir, mas é para que você entenda que tem um passo a passo e você pode chegar lá também, Isso. né? Então, isso a gente é possível. tem muitos recursos internos na empresa que podem ajudar essas profissionais que não têm ainda o primeiro emprego como babá, mas a gente consegue orientá-las. Então, exemplo básico e novinho em folha é o curso de primeiros socorros. Ótimo. Com o bombeiro Claudinei. Ele é chefe do SAMU de São Paulo. Então, a bagagem que ele traz nesse curso, sendo aulas práticas e aulas teóricas, as aulas práticas parece que você está ali com ele. Então, é rico demais, é um conteúdo que vai agregar para o conhecimento dela. E, além disso, além de curso mesmo, a gente faz a nossa consultoria gratuita. Ligue, converse, a gente traça o plano de carreira das profissionais. Não precisa ser profissional cadastrada aqui na Baby Care para ter esse acesso. Qualquer profissional consegue ter esse acesso de aconselhamento de carreira. Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso para esse meu próximo passo? E a gente está todos os dias, a gente tem conversado todos os dias com profissionais novas no mercado, fazendo essa orientação. E aproveitem, viu? Porque depois eu vou fazer a mentoria com essa mulher. Eu vou fazer ela, porque é gratuito agora, mas depois a gente vai fazer, quem sabe, né, Bia? Sim. Uma mentoria aí para as babás. Já tô planejando tudo aqui, eu e a minha equipe. Alô, produção. Mas eu acho que é muito importante você aproveitar, porque conteúdo bom, gratuito, é ótimo, né? Tem muito conteúdo gratuito que a gente sabe que não vale muito a pena aí, mas os bons, é válido. Ela que tá mais de 14 anos. Isso. E tem muita gente aí, tem muitas babás e tem muitos pais de dentro, Brasil e exterior, que recomendo como referência, viu? É muito importante. Só para pontuar aí, você falando de 14 anos, parece que para muitas pessoas é pouco, o tempo é muito relativo. O que eu quero dizer em termos de experiência da Baby Care é a Bia. Não na Baby Care, mas é a Bia como ser humano, trabalhando com recrutamento de pessoas. Então, eu vim de uma base de psicologia, eu fiz psicologia na PUC, e a partir daí eu sempre trabalhei em recursos humanos, e sempre trabalhei com pessoas, e sempre trabalhei nessa base de seleção e desenvolvimento de pessoal. Então, é algo que veio aí, quando eu tô falando 14 anos, é 14 anos Baby Care, mas é uma base que a gente está falando aí mais de 20 anos, trabalhando com o desenvolvimento e com a seleção de profissional. Que eu torno isso muito mais rico do que a gente falar 14 anos Baby Care. Ótimo. E lembrando que já que você faz isso, então quando a babá vai para esses pais, toda a seleção você já fez. Quer dizer, tudo aquilo que era o burocrático, vamos dizer assim, o burocrático, você já fez, né? Então, quando vai para eles, é mais a questão da empatia, é questão do brilho nos olhos, como você disse. É isso mesmo, é o namoro. Né? Para mim, eu deixo mais gostoso para eles, que tem que ser o mais gostoso, porque o meu papel como terceirizada eu tô te contratando, Bia, justamente para você fazer o seu papel, que é a seleção rígida, são todas as pesquisas, as referências, as checagens que a gente precisa fazer, e aí quando a gente coloca ali aquela profissional tete a tete com o nosso cliente, eles precisam namorar. Namorou, deu certo, bateu, vamos casar. Então, esse é o nosso papel. Deixar o casamento aí bem preparado aí para os nossos clientes e as nossas profissionais. E estamos quase acabando o nosso podcast, né, Bina? Hoje ela que está apresentando, mas eu que já estou conduzindo tudo aqui, vocês viram, né? Mas eu queria jogar só as últimas perguntas, Bia, porque também é importante que você fala bastante no seu Insta. Lá, para quem não sabe, tem os cortes ali no Insta também desse podcast, tem os cortes dos principais momentos aqui do nosso podcast. Você também tem Spotify e YouTube, então mando para todo mundo esse material que é rico. Mas ela também fala muito lá no Insta, que é mais pessoal ali, que é mais humanizado, que fala com vocês, sobre
vestimenta, que ela já deu alguns detalhes aqui, e também eu achei bem importante quando você falou que eu não tinha, né, pensado. Aquela babá, ela vai estar ali naquela casa e muitas vezes à noite ela ou desce para pegar uma água, ou encontra com um pai na casa, então, né, a questão da roupa ali de dormir, das peças para ir para uma praia. Então, também dá essas dicas aí rápidas aí pra gente. Eu vou... tanta necessidade de informação para profissional sobre esse tema, que é muito... A tua pergunta é excepcional, porque o que eu mais me incomodava e me incomodo até hoje na empresa é a postura e a forma como a gente se apresenta para o outro quando a gente está trabalhando. E tanto é que eu desenvolvi o curso Como se tornar uma babá de sucesso. Esse curso são 20 aulas, Débora. Eu posso dizer para você que pelo menos 6 aulas ou 7 aulas são sobre como se vestir e como se portar em vários ambientes onde a babá transita. Então, o seu exemplo, à noite, a babá dorme com um bebezinho. Ela não vai poder pôr uma camisola com decote super sensual, uma calcinha fio dental e enfim, toda sexy. Por quê? Porque ela tá dentro da casa de uma família, ela não tá com o marido dela, ela não tá com o namorado dela. Então, a gente precisa sim colocar pijamas adequados, pijamas, não camisola. Pijamas adequados. A gente precisa sim ver ter atenção com a nossa roupa de baixo, underwear. Então, a gente precisa ter atenção com sutiã, com calcinha. Por quê? Porque muitas das profissionais dormem nas casas. E elas lavam as próprias roupas na casa. E na hora que pendura no varal, não pode ter uma calcinha neon, uma calcinha fio dental, não pode ter uma camisola sexy. Então, ela precisa sim ter essa preocupação ao dormir, de forma muito respeitosa mesmo. Quando a profissional, no ambiente do dia a dia do trabalho, ela precisa sim estar com as roupas adequadas como babá. No curso, quando eu falo do curso, eu falo do maiô na praia. Vai com a criança viajar para a praia, vai entrar no mar. Qual o maiô que eu tenho que colocar? Eu vou de biquíni, Bia? Não. Eu tenho que colocar um maiô, aquele maiô de natação, bem fechado. Qual que é o vestimenta que eu coloco em cima? Qual a bermuda que eu devo colocar? Ou a saia que eu devo colocar? Eu não posso nada vulgar. Quando eu vou, por exemplo, num hotel com a família, como eu devo me portar quando eu chego na recepção do hotel? Eu preciso saber o que eu posso comer, o que eu não posso comer, se é all inclusive, não é all inclusive. Então, são situações, como eu arrumo uma mala de uma criança para viagem. Tudo isso são situações do dia a dia que a babá passa, estão todas nesse curso Como se tornar uma babá de sucesso, porque foi justamente uma preocupação minha com a vestimenta e com o porte, como a gente deve interagir e se portar nesses ambientes. Então, eu acho que é uma pergunta muito, muito boa e a gente precisa sim ter muita atenção, Débora, precisa ter muita atenção, principalmente quando a gente dorme na casa dos nossos patrões. E aí você fala também a questão comportamental, né? Pode beber uma água, viu? Que você vai falar bastante ainda. Temos alguns minutos. A gente vai passar um pouquinho, podemos passar um pouquinho só? Podemos, Matheus? É com a Bia Greco hoje, então a gente vai passar um pouquinho mais. E você também fala muito dessa questão, você pontuou da vestimenta, mas eu lembro que você falou do branco. Você acredita que sempre estar de branco ou elas podem fazer um uniforme? Como que é acordado isso com a patroa? Sim. Ou tem que ser... tem que ter alguma, não sei, alguma marca, não sei, enfim, tem um padrão? Não, eu tenho padrão meu, eu não tenho um padrão, o padrão de mercado é branco. Certo. Enfermeira, babá, lá na casa. enfermeira, babá, todo mundo que cuida do outro, né, o cuidador de idoso, o padrão que a gente fala do branco é o asseio. Então, o branco remete ao asseio. Ao mesmo tempo, o que a gente vem observando aí, Bia falando, né, da minha experiência mesmo. Quando a babá cuida de crianças maiores, que são crianças mais ativas, que você vai numa quadra jogar bola, depois você vai no parquinho e desce aquele morro de terra, o branco causa um impacto muito ruim.
Por quê? Porque muitas vezes você vai andar no condomínio ou na rua com a criança e já vai estar com um branco com uma terra atrás no bumbum e vai ser a referência onde as pessoas vão olhar. Então, quando você cuida de crianças maiores, para recém-nascido, eu gosto da cor clara. Seja um branco, cru, creme, cor pastel. Eu acho muito adequado para cuidar de bebezinho recém-nascido, até essa fase que eu tô falando para você. Quando a babá começa a cuidar de crianças maiores, eu aconselho muito a calça legging azul marinho. Não há problema em ter uma calça azul marinho e uma polo, uma camiseta branca tradicional. Não vejo problema. Por quê? Porque eu acho que fica mais chique ela se sujar com azul marinho, que não vai ser perceptível, do que ficar o dia todo num parque com a parte de trás dela, o bumbum dela todo manchado de terra. Então, eu acho que tem que ter um pouco de flexibilidade quando a gente fala de uniforme. Óbvio que quando a gente vai subindo a escala das exigências de profissional, a gente também vai lidando com famílias que também têm as exigências delas, e elas têm os próprios uniformes e as próprias exigências. O que eu acho ideal? Primeiro, conversar com a sua patroa e ver o que ela quer em termos de uniforme. Se a patroa não tiver um uniforme padrão que ela gosta e gostaria que a profissional usasse, ter essa conversa aberta. Posso usar para ir para o parque com a criança uma legging azul marinho? Para ir para a festa com aniversário infantil, qual uniforme que a senhora gostaria que eu usasse? Posso usar um jaleco em cima, porque eu fico meio desconfortável com meu peito, com minha barriga? Posso usar um jaleco para tampar um pouco e eu me sentir mais confortável? Então, tudo é uma questão de conversa. O que eu mais prezo no uniforme, Débora? A limpeza. Além da cor que a gente conversou, que eu já entro num tema de flexibilidade, a limpeza eu acho que é algo primordial, que é o asseio, estar limpo e bem passado. E sempre se preocupar, que é um tema muito delicado e muito chato, com o seu asseio. Sempre com o banho, sempre com desodorante, sem perfumes em excesso, porque é passar desapercebido. Nem pro mais e nem pro menos. Ótimo. E a gente tem que ir embora, mas eu vou deixar você com mais uma, que é o uso de celular, que não tem como a gente não falar desse. Eu acho que é válido a gente falar disso também e, de repente, utilizar também o celular para você se organizar, porque você falou isso recentemente dessa questão da organização. Imagina, a babá, ela tá ali, ela tem que ter o tempo dela fazer o exercício, fazer, né, a sua alimentação, cuidar da criança, da rotina da criança e do bebê, e também tem aquela questão pessoal dela, né, de ela ter o tempo dela ali, enfim, ao invés de estar ali, né, no feed, ela, de repente, está se organizando para dar conta de tudo. Isso. Né? Como que a organização é primordial para ela, porque ela tendo organização, ela vai ter uma criança que vai ser mais calma. Isso daí já tem estudo. Se você coloca para a criança e ela sabe a rotina dela, ela tende a ser mais calma, estar mais calma no dia a dia. Então, ela vai dar menos trabalho para profissional. Então, a organização é um tema, sim, importante, pode ser feito pelo bloco de notas do celular, sim, e pode ajudar muito a profissional. Quanto ao uso do celular, o que eu sempre digo é o seguinte: você leve o celular aonde você for e não utilize nunca quando estiver cuidando da criança. Eu sou muito simples com relação ao celular. Por que levar? Porque pode acontecer uma emergência, como a gente falou no primeiro socorros, precisa ligar para o SAMU, precisa ligar para o Corpo de Bombeiros, para o pediatra, para os pais da criança, ou eventualmente não é uma emergência, mas os pais vão te ligar para te dar algum recado. Apareceu um evento, arruma a criança, arruma meu filho que nós vamos sair. Então, o celular você deve portar, mas não deve utilizar. Ah, Bia, é muito rígido. Não é muito rígido. O olhar atento à criança é necessário, é sua profissão, é o seu trabalho. Quando você usa o celular? Quando estiver almoçando, quando estiver lavando roupa da criança, passando a roupa, limpando os armários da criança, um momento de descanso seu. Tem N momentos dentro da casa, no dia a dia, que você consegue usar o seu celular. Quando estiver com a criança, não vai utilizar. A menos que seja uma urgência familiar
e você avise a sua patroa. Hoje eu vou ficar um pouco mais no celular, porque eu estou com um evento, minha mãe está doente, ela está sendo internada e eu preciso ter notícias dela. E você, educadamente, vai prevenir a sua patroa do uso do aparelho. Caso contrário, eu sou bem rígida com relação à não utilização do aparelho quando está com um olhar atento à criança. E são dicas, se a gente fala dicas, parece que é até menor, né? Mas são conteúdos importantes que a Bia deixa aqui, que é o que a gente fala, né, Bia? É simples, mas precisa fazer, né? Precisa. Então, se você quer ascender, se você quer crescer, ser reconhecida no mercado de trabalho, independentemente se você está na Baby Care, mas se você está aí consumindo esse conteúdo aqui nosso do mundo das babás, então com certeza vai crescer. Onde você estiver, você tomando algumas dicas desses conteúdos vai ser para o seu crescimento, né? Recadinho final, eu sei que a Débora já me cortou porque nós precisamos encerrar, mas o recadinho final é: muitas de vocês querem crescer e querem ganhar mais, que é natural do ser humano ganhar mais. Para ganhar mais, esse passo a passo é fundamental. Aprendizado comportamental e aprendizado técnico. Então, leitura, querer fazer uma faculdade, fazer um curso. Então, todo esse tipo de conhecimento adquirido é muito importante. E a questão do brilho nos olhos, gostar daquilo que você faz de verdade, saber se colocar no seu lugar, ter flexibilidade, ter proatividade para se antecipar diante de alguma situação que possa acontecer, é muito importante. Vai alavancar a sua carreira e você vai ganhar mais dinheiro. Então, esse é o passo a passo. Se você tiver qualquer dúvida, nosso canal está super aberto, como a Débora falou. Bia Greco Baby Care é nosso Instagram. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no WhatsApp. 20, vários canais. Vou falar aí. 24 horas, não é 24 horas porque eu durmo e eu prezo muito. Aliás, vocês também profissionais devem prezar o sono, porque o sono é essencial para a qualidade de vida. Inclusive, também temos episódio falando do sono. Temos episódio falando do sono. E é isso. Muito obrigada aí por todos vocês que estão aí curtindo a gente, assistindo todos os nossos episódios. Espero que vocês gostem e espalhem para todas as pessoas esses nossos conteúdos que estão aqui para auxiliar vocês no dia a dia. Muito obrigada a todas. Vamos olhar para a nossa câmera tradicional. Agradecer você pela oportunidade de te entrevistar. Muito obrigada. Obrigada a você. Você tem muita coisa aqui para trazer para a gente. Muito obrigada pela parceria de sempre. Obrigada. Sempre muito grata por esse momento único de aprendizado que eu tenho contigo. Imagina, estamos aprendendo tudo junto. E vamos embora. Vamos. Até Tchau, o próximo tchau. episódio. Tchau, meninos e meninas. Até o próximo. Tchau, tchau.